Programa livre para todos os públicos. Olá! Você quer mais espaço para pensar a cidade? Então teu lugar é aqui. O programa Urbanidade está no ar. O relacionamento do homem com a natureza é o tema central da Urbanidade de hoje. E olha que tem muita gente que olha pelas plantas na cidade e não fazem a menor ideia de que espécie ela é, de diferenciar entre uma e outra, e isso tem nome, é cegueira botânica. Além de falar sobre esse tema, vamos receber o arquiteto Jandson Rodrigues para falar sobre arquitetura e sustentabilidade. E para começar, eu fui conferir uma bebida feita a partir do caju. É a natureza inspirando mais uma vez o homem. Olha só! Em meados de 2020, surgiu aqui em Fortaleza uma bebida inovadora. Ela é fermentada por meio do caju, mas não é nem cerveja e nem vinho. Eu estou falando da cauína. Para conhecer melhor essa ideia, eu vou conversar com o seu criador. Então vamos contar essa história da cauína, né? Como foi que surgiu, Vicente, essa ideia? Como surgiu essa descoberta? Essa descoberta nasce da minha insatisfação na minha produção de cervejas, de ficar replicando a cultura dos outros povos, né? Então a cauína nasce dessa insatisfação que não gerou um mal-estar, e sim um interesse de buscar na nossa história, na história dos nossos povos, que bebidas que a gente tinha antes das colonizações. Então essa pergunta me perseguia e eu entrei em contato, através dos estudos, né, da nossa cultura, com uma bebida que foi produzida no Brasil inteiro, que se chamou cauim. Então o cauim, ele para as bandas do Sudeste, do Sul, ele era majoritariamente feito de raiz de mandioca. Mas eu encontrei nos textos que aqui no Ceará e em outros lugares também, o cauim era feito de fruta. E aqui no Ceará era feito de caju. Então, com esse elemento em mãos, eu saí pesquisando as possibilidades de se criar uma bebida que tivesse um nome, a essência, o nome e tudo, a estética inteira do nosso povo, da nossa cultura, nessa bebida, né? Na construção dessa bebida. E como é que funciona a produção da cauína? Então, parte da ideia na criação da bebida, ela se liga que eu quis colocar tudo que eu poderia de nossa cultura, de nosso povo, dentro dessa bebida, para que ela fosse realmente a cara do Ceará. E então, quando eu criei, eu pensei, a gente tem caju, mas eu não vou comprar caju do supermercado para fazer essa bebida. Eu não vou comprar também de um produtor que faz uma agricultura que não é sustentável. Então, eu busquei os pequenos agricultores, a agricultura familiar, fiz o cadastro de 10 famílias e aí a gente escolheu trabalhar com o Silvanar Soares, que ele inclusive é também um produtor de bebida, ele faz cajuína e tem uma história engraçada porque, interessante, né, que o nome cauína une esse vinho, entre aspas, feito pelos nossos antepassados, a cajuína. A gente cearense tem essa arrumação, né, de tentar juntar os nomes. Então eu peguei o nome cajuína e cauim e uni, e por isso chamei de cauína essa criação. Exatamente. O caju usado para o preparo da cauína vem de Aracoiaba, da produção do agricultor Silvanar Soares. Você veio recentemente de Aracoiaba, né? Tá diretamente de Aracoiaba. Fala sobre essa relação com a agricultura familiar, por que é importante também? Então,
desse método de produção, a gente escolheu o agricultor por conta de dar valor a esse trabalho que é feito lá no campo. E é uma pessoa que cuida dos cajus e cuida da sua terra também. Ele não é um extrativista que destrói tudo. Pelo contrário, ele está buscando uma agricultura agroecológica que seja mais diversa, que não seja monocultura. E os nossos cajueirais aqui eram dessa forma, né? Antigamente. Então, é como se ele estivesse fazendo estivesse replantando. E é isso que ele está fazendo mesmo, né? Então, por conta desse movimento, desses pequenos agricultores que a gente percebe, foi essa a intenção de trabalhar com a agricultura familiar. A gente escolheu o Silvana Soares porque ele também tem uma história rica com relação à família dele, né? O seu Chico Soares foi um profeta da chuva. Ele faleceu tem 1 ano e meio, é uma pessoa a ser celebrada aqui. Tem toda uma história com o meio ambiente também, que são pessoas que olhavam para a natureza sem ter o contato com os livros, né, com os estudos, mas que estudavam a natureza. E aí, a partir desse estudo da natureza, ele conseguia fazer previsões muito assertivas do clima, por exemplo, né? Então, os profetas da chuva têm essa história, e esse garoto, Silvaná, cresce junto do seu Chico Soares, né? Também tem uma história de luta, dificílima, enfim. Então, vamos lá mostrar um pouquinho desse processo pra gente? Vamos! O vinho base vem daqui, a gente libera a entrada dele na garrafa através desse equipamento aqui. E ao encher, a gente vai fazer a adição do licor de expedição, que é esse licor preparado com a receita própria do alquimista, que leva a cajuína na sua composição. A cajuína entra ali, no licor de expedição, como uma redução, mas que não é só isso não, tem vários segredinhos naquele licor ali. Vocês acharam que eu ia sair daqui sem experimentar essa iguaria? Jamais, Vicente. Vamos abrir um espumante, né? Tem a característica de espumante, a cauína. Sim. E o modo de servir também. Mas assim, você pode tomar também no copinho americano, né? Tem um copo flout ali, que é o próprio espumante, mas pode tomar no copo americano também. Olha a cor, gente. Que linda. Agora, pedir licença aqui para tirar a máscara para esse momento. Tudo de bom. O arquiteto e urbanista Jandson Rodrigues é o nosso convidado especial de hoje. Seja bem-vindo, Jandson. Agora conta pra gente como a arquitetura pode ser mais sustentável. A arquitetura ela tem como intuito principal a busca por soluções, né? Nos projetos. Então, quando a gente está falando sobre sustentabilidade, que é um termo que é muito genérico, né? Ele abraça muitas questões, então a gente pode tentar se aproximar desse termo, né? Na arquitetura, com alguns tipos de soluções. Então, essas soluções têm que agradar o cliente, tem que agradar o usuário final, mas tem que também ser pensado em como introduzir essas questões sustentáveis nesse processo, né? Que é um processo que acaba demandando muito tempo. Então, geralmente é isso que acontece, né? A gente consegue agregar no projeto as questões sustentáveis. Na prática, a gente tem alguns exemplos de como a arquitetura pode se tornar um pouco mais sustentável. Então, a gente pode buscar por soluções de contexto mais relacionado à ventilação, às questões bioclimáticas, né, vamos dizer assim, que são relacionadas a esse tipo de solução que busca o mínimo de consumo energético, né, nessas situações.
a gente tem que... As principais preocupações do arquiteto hoje em dia é sobre as questões de impacto, né? Como isso vai impactar na vida das pessoas? Como é que a gente consegue, com aquele tipo de projeto, impactar? Então, o social e o ambiental, eles sempre estão andando junto, no caminho coletivo, vamos dizer assim. Então, para que a arquitetura funcione, as pessoas elas têm que abraçar essa ideia, né? Se for no caso de uma praça, no caso de um aparelho público. Então, essas pessoas têm que buscar a responsabilidade por esse espaço. Então, sem uma responsabilidade social ou uma devolução, a gente tem muitos exemplos hoje em dia de alguns condomínios, né, que acabam adotando praças. Então, o condomínio tem um impacto, na arquitetura ela tem um impacto, mas só que ela acaba devolvendo de alguma forma para a comunidade, ou seja, adotando uma praça, fazendo esse tipo de ação que pode ter um benefício, né, à comunidade. Retomando um pouco sobre as preocupações que a gente pode ter, geralmente a implantação do projeto, ou seja, no processo de projeto, ela tem que ser pensado nesse momento, porque na execução geralmente não é feito. Então, se a gente for trabalhar alguns tipos de tecnologias que podem ter algum retorno, né, vamos dizer assim, as questões de tecnologia solar, né, que a gente utiliza bastante, hoje em dia está bem alta, ou como eu havia falado, né, algumas questões de quando condomínios adotam praças, mas existem outras formas, como hortas, geralmente que são utilizadas nesses espaços, que a comunidade pode participar, ou em locais que antes eram quadras esportivas, que elas devem ser recuperadas. Ou seja, se tinha esse tipo de mobiliário naquele espaço, então você não pode transformar em outro uso, já que a comunidade está realmente direcionada para aquilo. Então essa é uma responsabilidade que temos que ter sócio e ambiental, né? Sempre visando os impactos, mas também visando que aquele uso já existia, como eles podem impactar na comunidade em geral. A arquitetura bioclimática, ela é muito voltada à utilização de recursos que já existem, ou seja, recursos que são locais. Por um exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem uma ventilação abundante, nós temos muito sol. Então esses são recursos que a gente tem e a arquitetura bioclimática, ela busca utilizar desses recursos para um menor consumo energético, ou seja, a busca por menos utilização de energia elétrica durante o dia, talvez o ar-condicionado você não utilizar. Então isso também parte de soluções arquitetônicas que são relacionadas à bioarquitetura, né? Que ela busca esses recursos. Você já ouviu falar em cegueira botânica? No próximo bloco a gente explica, não sai daí, o programa Urbanidade já volta. Você é daquelas pessoas que olha para uma planta e não sabe de que espécie ela é, quais as características que ela tem, nem as diferenças entre elas? Pois é, isso tem nome, se chama cegueira botânica. E quem vai explicar bem direitinho sobre isso é a Ayane, olha só. Fortaleza é a cidade do sol, da luz, do calor. E isso a gente está cansado de saber, né? E aí quando o clima assim esquenta mais um pouquinho, a gente gosta de sentar assim debaixo da sombrinha da árvore, pegar aquele ventinho. Mas aí a gente olha assim pro lado, olha pro outro, percebe que a gente não sabe muito nome de planta, nem nome de árvore. Isso se chama cegueira vegetal ou cegueira botânica. É quando a gente dá maior valor assim à sombrinha da árvore, mas na real não tem intimidade nenhuma com a natureza. A cegueira botânica pode ser percebida na dificuldade de reconhecer a presença e a importância das plantas em nosso cotidiano, na dificuldade das pessoas em perceber características estéticas e biológicas exclusivas das plantas e ainda a ideia bem errada de que as plantas são seres vivos inferiores aos animais. A cegueira botânica desconecta a gente da natureza. O
Leonardo tem um olhar bem atento, né, Leonardo? Para o meio ambiente, para a natureza, para as árvores. Cegueira botânica não é com você. Isso. Cegueira botânica é um termo que a gente usa, né, para ilustrar esse afastamento que a sociedade tem dos vegetais, né, das plantas, das florestas. Porque com a nossa urbanização cada vez maior, o homem se apartou muito da natureza e principalmente da flora, das espécies vegetais. Hoje são raríssimas as pessoas que conhecem as plantas. É um conhecimento que está sendo perdido pela nossa sociedade. E aí você vê nessa pracinha aqui, que é a Praça José Bonifácio, né? Planta as árvores, não só planta, como cuida também. Sim, aqui nós plantamos apenas espécies nativas do Ceará, nativas de Fortaleza, né? Justamente com esse propósito de criar um lugar diferente na cidade, um lugar onde a flora nativa está presente no meio urbano. Lucas, qual o tipo de vegetação que predomina para a gente aqui de Fortaleza? Bom, podemos exemplificar os tipos de ambientes vegetais ocorrentes em Fortaleza a partir do Parque Estadual do Cocó. Aqui nós vamos encontrar tanto o complexo vegetacional da zona litorânea, quanto os manguezais, né? Nos manguezais nós temos as espécies mangue vermelho, mangue branco, mangue preto, mangue de botão. E no complexo já temos uma diversidade bem mais ampla. Dado o nome, né, complexo, nós vamos ter representações da caatinga, representações da mata de tabuleiro, das dunas fixas, dos campos de dunas, dos campos praianos também. Então vamos ter uma grande diversidade, né? Podemos exemplificar, por exemplo, o cajueiro, é uma espécie representativa, a macaúba, o ipê roxo, né? Essas são algumas espécies que são mais conhecidas da população e que têm essa representatividade aqui na nossa cidade. Por exemplo, nós estamos aqui no Parque Adelio Barreto. Aqui nós estamos rodeados de uma espécie só, assim, que está bem gritante aqui pertinho da gente. Qual é? Esse é o jucá, também conhecido como pau-ferro, é uma ave representativa da caatinga e também ocorrente na nossa mata de tabuleiro, no Ceará. Lucas, se a gente fosse então escolher assim uma árvore que, nossa, é a cara de Fortaleza, tem muito em Fortaleza, faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Das espécies nativas, nós temos duas que são bastante representativas, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes urbanos, que é a caraíba, ou o ipê amarelo litoral, também conhecido assim, e o nosso ipê roxo, que é bastante difundido entre a população, e ambos são representativos, por exemplo, desse complexo vegetacional costeiro que nós temos aqui na nossa cidade. E também está bem presente nas nossas vias e avenidas, né? Fortaleza tem um plano de arborização. E como será que ele pode nos ajudar nessa conexão com a natureza? Renata, fala pra gente então do plano de arborização da cidade de Fortaleza. O plano de arborização de Fortaleza é uma iniciativa para incentivar os plantios de forma sistematizada na cidade. É um programa que tem vários eixos, né, tanto buscando aumentar a cobertura vegetal na cidade, como buscando que criar com os cidadãos essa relação com a arborização, em especial com as espécies nativas. Qual a importância desse incentivo e qual o papel do poder público nessa? Esse incentivo é importante porque o poder público isolado, ele tem um poder limitado, né? Mas junto com os cidadãos, com responsabilidade compartilhada, a gente consegue atingir muito mais coisas, né? E aí a importância também que a sensibilização em relação também é uma atitude de educação ambiental, né? A sensibilização para com o verde, para com a flora local, né? E aí o poder público oferece algumas alternativas para fazer essa ligação e para apoiar essa responsabilidade compartilhada com o cidadão. E como é que a gente pode ajudar? Como é que a população pode ajudar também nesse plano de arborização? A gente tem vários eixos no plano de arborização, né? Um deles é, por exemplo, o Árvore na Minha Calçada, em que você pode entrar em contato aqui na Selma, fazer uma solicitação de plantio, a equipe vai na sua casa, faz uma vistoria, vê se as condições da calçada, qual é o porte da árvore que pode plantar lá, e assim acerta com você o plantio, né, de uma arborização para você tomar de conta daquela árvore, né, junto com a gente, junto com o poder público. Tanto faz, pode ser morador de casa alugada ou casa própria, vocês vão lá e verificam a área. A gente sempre tenta oferecer uma alternativa para o cidadão. Se
não for adequada àquela calçada, a gente vê como é que a gente pode fazer, que outras espécies a gente pode dar. E a gente trabalha com espécies, mudas arbóreas, e a gente tem também doação de espécies arbustivas. A gente faz muita ação de doação de mudas pequenas em eventos. Todo domingo a gente faz doação de muda nas ciclofaixas de lazer, buscando fortalecer essa relação do cidadão com a flora local. Trazer o tema para dentro das escolas é uma alternativa fundamental. O Instituto Dr. Rocha Lima, que trabalha há mais de 100 anos com projetos de assistência social para crianças e adolescentes, criou a Agrofloresta, onde são realizadas atividades de estímulo à convivência harmoniosa com a natureza. Professor, você que já tinha um trabalho aqui no Instituto com crianças e adolescentes, como foi desenvolver o projeto Agrofloresta? Aqui no Instituto Dr. Rocha Lima é rodeado por verde, né? Do lado nós temos a Praça da Sargento Hermínio, mas essa necessidade de trazer o verde mais próximo para as famílias, para as crianças. Então, a Agrofloresta, ela basicamente é isso, é se aproximar da natureza, né? O trabalho feito com as plantas não usa produto químico, né? A gente tenta trazer acompanhamento com a criança para ela entender como é a natureza, como funciona, por que tem que respeitar, não sujar, né? Ter essa delicadeza com as plantas, com o meio ambiente. Então, a alimentação delas, por exemplo, vem mudando, porque elas vêm, de repente, um tomate que elas vão crescer já entra mais facilmente na alimentação, e outras frutas, e outras. Então, essa ideia, essa vontade de trazer a natureza para próximo, né? São crianças de várias idades, então é diferente para elas, porque muitas não têm esse contato com a natureza, por mais que tenha verde por todos os lados. Então, a ideia é essa, trazer a natureza, né? Naturalmente, sem nada de química, nem outro produto que venha causar danos para a natureza ou para elas, mas trazer para próximo, e as famílias também, né? Esse cuidado, esse zelo, né? Professor, então tem essa questão da consciência mesmo ambiental, mas também o que eles plantam aqui, o que você ajuda a cultivar, né, junto a eles consomem aqui também, não é verdade? Sim, eles consomem, né? Na hora da alimentação, as frutas que eles recebem, as sementes que sobram, a gente reúne todas, a gente tem um momento do plantio e volta para eles novamente essa fruta, né? E é uma consciência diferente, porque eles vão consumir aquilo que é necessário para eles, né? As frutas que ainda ficam nos galhos, os tomates, por exemplo, que ficam nos galhos, servem para os pássaros que vêm comer, e aquela ideia da natureza, a proximidade e o respeito também permanece, né? Não tem a necessidade de ter tudo para mim, né? Eu sou o conjunto do meio, do coletivo, então a alimentação para eles, né? A alimentação para o instituto todo e até para os animais que vivem em volta também. Aí, com o surgimento do projeto, antes você não sabia plantar, só tinha lá, né? Depois do projeto, como é que foi? Você aprendeu a plantar, aprendeu para que cada plantinha serve? Isso, depois do projeto a gente viu que cada planta servia para cada coisa, para fazer chá. Aí a gente aprendeu a plantar de forma certa, sem prejudicar as plantas, sem machucar elas. E a gente gostou mais, né? A gente preservou mais para a nossa vida, as plantas, meio ambiente. E o que é que você já plantou em casa? Me conta. Tomate, cheiro verde, boldo, rosas, batatas e várias outras coisas. Você já comeu tudo isso que você já plantou? Já. Tava bom? Tava muito bom. Melhor do que do mercado, né? Que é tudo industrializado. Então tem uma vantagem, qual é? Tem, que é tudo natural e a gente vê que não tem mal, né? Que a gente sabe que aquilo ali faz bem. Então o projeto do professor aqui no Instituto influenciou a sua vida, a sua rotina e a sua alimentação? Sim, ajudou bastante e melhorou, né? Para nossa pele ter bens maiores, nosso cabelo, unhas, coisas de mulheres. Agora vamos voltar a fazer contato com o arquiteto Jandson Rodrigues. Jandson, a gente costuma falar muito aqui na Urbanidade sobre energias renováveis. Como podemos perceber o uso desse tipo de energia em projetos arquitetônicos? Aqui a gente, em Fortaleza, no Nordeste todo, a gente tem um grande uso de energia eólica, né? Então é um tipo de energia que ela é renovável, então a gente tem várias dessas situações que ajudam com que o Nordeste tenha seja propício a ter esse tipo de tecnologia. Então a gente tem esse tipo de tecnologia tanto
em questão do vento, né? Como de questão solar, a gente também está utilizando bastante placas solares, né? Como a gente tem um sol muito abundante durante todo o ano. Então esse é um tipo de tecnologia que deve ser utilizado, já que ele é um renovável, e que deve ser mais implantado, ou seja, tanto nas construções de maior porte quanto nas de menor porte, ela tem ela volta para a sociedade de forma a longo prazo, que você vai sentir, entendeu? Tanto na questão econômica quanto na questão de conforto realmente, né? Então a gente já está reutilizando essas tecnologias que eram utilizadas, né? Realmente a gente já utilizava essa tecnologia antes de existir essas enormes construções e tudo. A gente tinha algumas soluções, como aumentar o pé direito ou colocar aqui, Fortaleza realmente que funciona, é aquela ventilação cruzada, né? Ou seja, 2 portas ou 2 janelas no mesma direção, fazendo com que essa ventilação flua, tem uma fluidez, né? Vamos dizer assim. Então, isso que tem que ser implantado para que a gente consiga realmente estar de acordo com uma arquitetura mais bioclimática, mais relacionada ao nosso ambiente. Hoje aqui no programa a gente viu, né, um exemplo de como funciona essas questões sustentáveis, a gente viu no programa. Então, o que é interessante é que o arquiteto esteja ligado a isso, porque realmente ele é a parte fundamental, ou seja, no processo de planejamento tem que existir esse tipo de situação. Se não existir esse pensamento relacionado à sustentabilidade, ou pelo menos a se aproximar disso, com reuso também de água, alguns reusos que a gente pode agregar nesses pontos, então a gente não consegue ter uma execução boa se não tiver sido planejado. Eu gosto de falar um pouco sobre como o grupo de interesse ambiental fala, que é tudo que o homem planta, um dia ele irá colher. Então, tudo que a gente está plantando ou está elaborando relacionado a isso, a gente vai colher de alguma forma, né? Pode ser em benefício econômico, mas também pode ser no benefício das gerações futuras, né? Relacionado ao meio ambiente e tudo. Como eu havia falado, hoje em dia de maior porte, né, a gente pode acompanhar no nosso litoral, tem muita questão de energia eólica, né? Mas trazendo para a arquitetura, a gente tem a utilização muito maior dos contextos solares, vamos dizer assim, né? A gente está utilizando muitas placas ultimamente e isso é uma tendência que deve aumentar, porque principalmente com essas altas de energia que vem surgindo, né? Que a gente está vendo normalmente no nosso dia a dia. Então essa é uma solução que pode, de forma inicial, economicamente ela é um pouco elevada, mas de forma a longo prazo você tem realmente um retorno desse tipo de solução, né? Que é a questão solar que a gente tem abundante aqui no Nordeste. Urbanidade é um tema um pouco difícil, né, de se falar, mas eu acredito que ela está muito relacionada às impressões, a como as pessoas convivem com esse espaço. A gente agora está numa praça, então a gente está utilizando esse espaço de uma forma que outras pessoas não utilizam. Outras pessoas estão utilizando de outra forma. Então, esse contato das pessoas com esse local, que você acabou de falar sobre as memórias afetivas, né, que esses espaços trazem, então isso é urbanidade. Isso traz um pouco mais do urbano para a gente, como esses espaços urbanos são utilizados. Então, realmente, isso para mim é um pouco de urbanidade, como trazer para o ponto social, né? Vamos dizer assim. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas nossos encontros continuam na internet, no canal do YouTube da TV Diário. Acesse lá a playlist do Urbanidade e assiste a todos os episódios. Até o próximo programa.